Você está no Pode Observar, o podcast do Observatório de Políticas Públicas do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Por aqui, você fica conhecendo melhor a nossa cidade e sabendo dos assuntos que mexem com o seu dia a dia. Olá, estamos começando mais uma edição do Pode Observar, o podcast do Tribunal de Contas do município de São Paulo, do nosso Observatório de Políticas Públicas. Fiquem atentos, porque o programa de hoje é muito importante. Nós vamos falar sobre uma das mais poderosas invenções da ciência, as vacinas, e discutir a eficiência dos programas de imunização implantados no Brasil, tendo como referência a recente pandemia do Covid-19, que resultou em mais de 700 mil mortes no Brasil. Não é isso, Fulvio? É isso aí, Rainer, exatamente. Esse é um tema da maior relevância. Inclusive, um estudo recente da revista The Lancet, ele revelou que os esforços globais de imunização nos últimos 50 anos salvaram cerca de 154 milhões de vidas. Isso equivale a 6 vidas salvas a cada minuto. A maioria dessas vidas de crianças, cerca de 100 milhões. Então, hoje nós vamos falar um pouco do Covid-19, né? E também nessa perspectiva, porque o desenvolvimento das vacinas contra a Covid-19, ele provocou a diminuição considerável dos óbitos, e não apenas os óbitos, mas também as sequelas, as graves sequelas que a doença trazia para algumas pessoas. Então, isso é um tema muito importante. Só um exemplo que mostra o quanto a vacinação é uma política pública fundamental, não apenas para evitar mortes prematuras, e como também para impedir que as pessoas tenham sequelas permanentes causadas pela ação de vírus e bactérias. E para tratar desse assunto de enorme importância, temos o prazer de receber no Pode Observar a professora Elise Massar da Fonseca, do Departamento de Gestão Pública da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Bem-vinda ao podcast, Elise. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Raine, Flúvio. É um prazer estar aqui para conversar sobre esse assunto tão importante que é a cobertura vacinal de Covid. Como é que nós conseguimos ter um desempenho tão bom assim durante a pandemia em termos de vacinação, né? É isso aí, vamos lá então. A Elise, ela é doutora em Política Social pela University of Edinburgh, do Reino Unido, possui doutorado em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, e a sua área de pesquisa é interdisciplinar. Ela envolve temas ligados à ciência política, economia e saúde pública, sobretudo na questão da regulação de medicamentos e vacinas e a implementação de políticas de saúde no Brasil, com uma ênfase em doenças infecciosas. Eu também quero lhe dar as boas-vindas, Elise, e já lhe fazer um primeiro questionamento. Um de seus objetos de estudo em relação à pandemia da Covid foi a política de vacinação adotada pelos chamados países de rendimento médio, entre eles o Brasil. Eu queria que você contasse para a gente quais foram os aspectos que vocês analisaram, que você analisou, e as principais conclusões que chegou desse estudo. Perfeito. Obrigada mais uma vez. Então, assim, esse estudo está publicado numa revista chamada Social Science and Medicine, é uma das principais revistas na área de ciências sociais e saúde, e a gente discute os dilemas que os países de renda média enfrentaram, né, para conseguir aumentar a cobertura vacinal e o acesso às vacinas, né? Então, esses são países que estão ali no meio do caminho. Eles não têm nem tanto os recursos disponíveis para comprar grandes quantidades de vacinas, né? Ainda mais num período inicial, onde ainda a gente não tinha certeza de qual vacina estaria disponível. Então, os países de renda alta, eles tinham essa capacidade de compra e de recursos para adquirir essas vacinas.
Os países pobres, né, os países de renda muito baixa, eles recebem doações através de agências como a Clinton Foundation, a própria OMS, e os países de renda média eles estão no meio do caminho, eles não conseguem nem competir com os países de renda alta e nem ter acesso às doações, porque eles têm recursos, em tese, recursos suficientes para adquirir suas próprias vacinas, né? Então, a estratégia para esses países é competir com os de renda alta e fazer transferência de tecnologia para aqueles que têm capacidade, ou de produção local, ou de absorver a tecnologia de uma empresa que esteja disposta a transferir esse conhecimento, né? A mesma coisa acontece para a regulação de vacinas. A gente tem países de renda alta, como os Estados Unidos, os países da União Europeia, que têm muita experiência em regular novas tecnologias, né? Então, a gente tem o FDA, a gente tem o EMA, que são as agências reguladoras desses países. Essas agências têm muita experiência na avaliação de novas tecnologias e avaliar essas tecnologias rapidamente, né? Os países de renda muito baixa, né, os low-income countries, eles fazem isso através da OMS. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, age como uma agência regulatória e determina quais são aquelas vacinas que podem ser compradas pelos doadores, né? Então, os países de renda média, de novo, eles estão no meio do caminho, porque eles têm alguma capacidade regulatória, eles não precisam se basear nas decisões da OMS, porque eles têm alguma capacidade regulatória, e precisam aprender, durante o período de crise, como regular essas novas tecnologias, né? E, por fim, o acesso, né? Então, os países de renda alta, eles têm sistemas de saúde robustos, né? Com capacidade de distribuição de vacinas muito rapidamente. Os países de renda muito baixa, low income countries, eles recebem através das doações. Os doadores fazem essa distribuição. E a gente está, de novo, no meio do caminho, né? Os países de renda média estão ali no meio do caminho em termos de infraestrutura de saúde. Então, ou seja, eles estão no meio do caminho em termos de recursos, em termos de capacidade de regulação de vacinas e em termos de distribuição, garantir o acesso. E foi exatamente isso que a gente viu no Brasil, né? E essas são as lições que a gente consegue tirar aqui do caso brasileiro. O Brasil adotou uma estratégia tripla para adquirir vacinas. A base da nossa estratégia de vacinação foi a transferência de tecnologia da AstraZeneca para Biomanguinhos, né? Depois a gente fez parcerias, acordos bilaterais com desenvolvedores de vacinas. Aí aqui tem uma crítica que a gente poderia ter feito mais acordos bilaterais com desenvolvedores de vacinas, né, para ampliar a diversidade de vacinas. Isso é uma questão muito discutida no Brasil. E o último pilar, que é o COVAX Facility. O COVAX Facility foi uma iniciativa da OMS e outras instituições internacionais para garantir uma distribuição mais equitativa de vacinas entre os países ao redor do mundo, né? E o Brasil viu o COVAX como uma estratégia complementar, né? Não seria a sua principal ação para ter acesso às vacinas. Então, a principal ação seria através do acordo da AstraZeneca com o Biomanguinhos e esses acordos bilaterais com desenvolvedores, que no nosso caso foi o Butantan com a Sinovac, a Pfizer já em 2021 e a Janssen já em 2021 também. Ao mesmo tempo que a Anvisa usou suas próprias estratégias, ela aprendeu também, né? Usou um mecanismo regulatório chamado Reliance, confiança regulatória. Então, ela se apoiou em estratégias de agências como o FDA e o EMA para aprender como regular essas novas tecnologias.
Afinal de contas, a gente tinha vacinas com tecnologias ultra inovadoras, que são as mRNA, né? E o regulador, ele também precisa aprender a regular essas novas tecnologias. Então, a Anvisa aprendeu com as agências internacionais, com os guidelines, as diretrizes internacionais, como fazer isso. E com relação, para fechar aqui a resposta a essa pergunta, com relação à distribuição de vacinas, a gente sabe que o PNI ele é um programa, o Programa Nacional de Imunizações, ele é um programa robusto, de muitos anos, né, décadas, que a gente tem essa experiência na distribuição de vacinas, uma capilaridade impressionante. Faltou uma coordenação nacional que prejudicou, de alguma forma, o início da vacinação, tivemos algumas dificuldades, mas ainda assim a capacidade do programa de responder nesse momento de crise, afinal de contas, a gente tem experiência com vacinação em massa há muitos anos, né? Então, isso foi fundamental também para que o Brasil conseguisse desenvolver essa estratégia. Mas pode falar, Rani, estou à disposição. Eu estou aqui bem interessada, de fato, é muito complexo, né? E essa questão da regulação, gestão, e foi numa época que tinha também as urgências, né? E a gente aprende um pouquinho mais, né? Eu queria falar agora um pouquinho, Elise, né? Durante a pandemia, né, do Covid, a discussão no Brasil sobre a vacina e a vacinação acabou deixando um pouco o âmbito científico, né, e o das políticas públicas para entrar, infelizmente, no terreno ideológico. Como os conflitos políticos afetaram a resposta do Brasil à Covid-19, nas 3 dimensões que foram focos de sua análise, né, que você estudou muito o tema, quais sejam? E você já falou um pouquinho, né, até aquisição e produção, regulamentação e distribuição das vacinas. Como você vê isso hoje, né, com a sua visão já que, né, na continuidade até dos seus estudos? Certo. Olha, esses conflitos políticos, eles tiveram implicações para o que a gente poderia fazer em termos de resposta à pandemia de Covid, né? Com relação à aquisição de vacinas, todos nós aqui acompanhamos uma rivalidade política entre o governo federal e o governo de São Paulo, né? Isso aconteceu num momento crucial, que foram os ensaios clínicos fase 3, ou seja, a gente ainda não tinha nenhuma vacina disponível, mas a gente já tinha disputas políticas em torno de qual seria a melhor vacina, né, de qual a origem da melhor vacina. E isso, de certa forma, prejudicou a percepção da população, e eu estou dizendo isso com base em estudos de hesitação vacinal, né? Que hoje a gente tem dados de que as pessoas têm receio de tomar a vacina, dependendo da origem em que a vacina, da origem da vacina. Então, isso foi uma coisa que, sem dúvida nenhuma, prejudicou também a rápida aquisição de vacinas. É muito importante a gente pensar, por exemplo, numa padaria, o padeiro vai fazer o pão para a quantidade de pessoas que estão disponíveis para comprar, né, dependendo da sua demanda. E se o Butantan não sabe qual será a demanda, é muito mais complicado você saber o quanto você tem que produzir, né? Então, assim, adquirir e fechar esses acordos de compra o quanto antes possível facilita para quem é o desenvolvedor da vacina. Tudo bem que a gente estava num momento de incerteza, mas muitos países fizeram o que a gente chama de acordos advanced procurement, né? Que é você fazer a compra antes daquele produto estar disponível. Enfim, aí assim, eu poderia falar isso em outra oportunidade, mas a gente tem desafios da gestão pública no Brasil, de adquirir produtos que ainda não estão aprovados pela Anvisa. Existe um mecanismo chamado de encomenda tecnológica, que é pouco usado ainda no Brasil, mas ele permite que o gestor faça a aquisição de uma tecnologia que ainda não está disponível no mercado. Bom, com relação à regulamentação das vacinas, a gente teve também uma disputa política, tanto do Congresso, com relação à Anvisa, quanto do governo federal, né? Por conta
do processo de avaliação das vacinas. Existia uma pressão ali para que a Anvisa aprovasse vacinas que ainda não estavam, que não tinha toda a documentação completa, né, para que fossem aprovadas, que foi o caso da Covaxin e da Sputnik. Então, a documentação dessas vacinas ainda não estava completa o suficiente para que a Anvisa conseguisse avaliar aqueles documentos. E houve uma pressão para que essas vacinas fossem aprovadas o quanto antes no Brasil. E também depois a gente viu a questão das vacinas pediátricas, né? Que a Anvisa recebeu, os funcionários da Anvisa receberam aqueles diversos e-mails com ameaça de morte, enfim. Então, assim, a gente teve, acho que esse foi, de fato, o período em que a gente viu os grupos anti-vacina atuando fortemente, né? Que aí, assim, isso eu vou falar mais para frente, a gente não tem essa cultura, essa tradição de movimento anti-vacinas no Brasil, e foi, eu acho que pela primeira vez aflorou isso, né? Aí você pode me perguntar, mas e a revolta da vacina? A revolta da vacina foi outra questão, foi contra a obrigatoriedade de vacinação, não foi contra a vacina em si, contra ao produto em si, né? Não é que as pessoas tinham medo, elas não queriam ser obrigadas pelo Estado a se vacinar, mas não era uma coisa que era contra a vacina. Então, isso é importante a gente ter em mente, tá? E depois a gente teve na questão da distribuição das vacinas de Covid, um problema que foi muito grave, que foi a escolha. Isso, sim, é um problema de priorização da população. Quem, naquele momento de crise, de desespero, em que todos estavam em busca de uma solução que resolvesse o problema, quem vai ser priorizado para tomar a vacina? Né? Quais serão os critérios que serão adotados para a gente ter uma ordem na fila de vacinação? E o que a gente viu nesse momento também foi a pressão de muitos grupos de interesse de todos os espectros, tá? Desde do grupo de caminhoneiros, que foi bem sucedido e entrou na fila de prioridades, a força de segurança foi bem sucedida, entrou na fila de prioridades, e vimos também o judiciário, que em algum momento queriam também entrar na fila de prioridades. E o que aconteceu é que, em janeiro, quando o Brasil iniciou a sua vacinação, 50% da população brasileira era prioridade. No final das contas, a nossa prioridade foi bastante generosa, né? Tudo bem que nós vacinamos em escalas, mas se você olhar a lista de prioridades do Brasil comparado com o que a OMS preconizava, de acordo com o perfil epidemiológico, nós fomos bastante generosos, né? Então, esses foram os conflitos políticos que tiveram consequências para o processo de vacinação no Brasil, que deixam lastros até hoje, né? Então, Elise, justamente isso. Eu queria que a gente falasse um pouquinho desse comportamento da população brasileira em relação à vacinação. Parece que desde 2016, os índices vacinais no Brasil sofreram uma queda, vinham sofrendo uma queda. Você acha que toda essa questão, essa polêmica em torno das vacinas, sobre a sua eficácia, eventuais efeitos colaterais, que foram um pouco plantadas nessa discussão ideológica que se teve durante a pandemia da Covid, pode prejudicar ou prejudicou a recuperação desses índices vacinais? Nós parece que agora, mais recentemente, estamos aumentando um pouco novamente os índices, né? Alcançando próximos, historicamente, que era 70% da população, ou mais até, de vacinação, de índices vacinais, né? Mas o que eu queria dizer, assim, depois dessa polêmica toda, o que você acha? O governo, a sociedade civil, a comunidade científica, devia focar mais em programas de informação sobre a importância das vacinas, a importância da imunização, né? E os benefícios que essas vacinas trazem. Você acha que precisamos nos comunicar melhor para ver se nós conseguimos aumentar esses índices vacinais? Olha só, Flúvio, essa pergunta é muito importante, eu vou responder ela de três formas, tá? A primeira, você tem razão, sem dúvida nenhuma, esse momento que a gente viveu de desconfiança em relação às vacinas, ele tem consequências
para o receio das pessoas de buscarem a vacina. Como eu já falei aqui, eu não estou falando com base em achismo, estou falando com base em estudos que foram feitos no Brasil para entender a hesitação vacinal, o comportamento, o medo das pessoas em relação às vacinas, né? Quais são os medos? Você tem medo do produto que é novo? Você tem medo de uma vacina que foi aprovada para uso emergencial? Você tem receio porque ela foi fabricada no país X ou Y? Qual é o receio? Isso, assim, a questão da origem da vacina e questões políticas, né, elas aparecem nesses estudos de hesitação vacinal, sem dúvida nenhuma. Isso é um problema, e um problema que a gente precisa melhorar a comunicação com a população de fato. Então, isso sim, isso é ponto passivo. Mas eu queria levantar aqui duas questões importantes, que quando a gente fala de baixa cobertura vacinal, geralmente a gente olha para o nível individual, o medo do indivíduo de tomar a vacina. Mas existem mais fatores além disso, né? Para além do indivíduo, que a gente precisa prestar atenção também. Um desses fatores, e é muito importante a gente discutir isso, que ainda tem sido pouco falado na mídia, enfim, tem sido pouco discutido isso, tá? Mas é uma coisa importante, que diz respeito à forma como o Ministério da Saúde computava os dados de vacinação até 2020, por aí, 19, 20, tá? Hoje em dia, a gente tem informações muito mais detalhadas de quem tomou a vacina, né? No nível do indivíduo que tomou a vacina. Então, com prontuário eletrônico, com essas informações, a gente consegue saber do nível individual. Até então, o que a gente tinha era um dado agregado de cobertura vacinal, tá? Ou seja, como é que era computado no município? O número de doses que foram oferecidas. E isso não era no nível individual. Então, assim, era o número de doses que eram fornecidas. Eu vou te dar um exemplo, tá? Que eu participei de uma banca de doutorado na semana passada e tinha essa situação lá que eu achei emblemática. É uma anedota, mas ela é emblemática do que acontecia. A gente tinha um determinado município, que eu não vou me lembrar agora qual foi, que reportou um alto índice de cobertura vacinal para... eu esqueci qual foi para o sarampo. Eles tinham um alto índice de cobertura vacinal para o sarampo. Mas, curiosamente, numa determinada comunidade daquele município, uma favela, eles tiveram um surto de sarampo. Se eles tiveram um surto de sarampo, é porque as crianças daquela comunidade não estavam devidamente imunizadas. Mas a gente não sabia, porque o município informou o dado agregado. A gente não sabia quais eram as regiões, aonde estavam aquelas crianças, no nível da UBS, por exemplo, que não tomaram a vacina. Então, hoje em dia, a gente consegue uma capilaridade, uma granularidade da informação muito maior do que a gente tinha antes. O que eu estou querendo dizer com isso? Assim, pode ser que a gente tinha dados de cobertura vacinal que não refletiam a realidade de fato do Brasil. Isso é uma coisa que a gente precisa começar a se questionar, discutir e a investigar melhor, tá? Terceira coisa, desculpa, já falamos aqui do nível do indivíduo, da questão do dado, e agora vamos para os problemas logísticos, né? Então, assim, a estratégia de vacinação influencia também na cobertura vacinal. Você vai fazer vacina de HPV numa escola ou você vai fazer com que os pais tenham que ir num determinado local para a criança tomar a vacina? Isso faz muita diferença, né? Na cobertura vacinal do HPV, principalmente, que é uma questão extremamente estigmatizada para um adolescente, para um jovem tomar uma vacina para prevenir uma doença sexualmente transmissível, é uma questão estigmatizada, né? E, às vezes, isso em algum momento essa vacina foi distribuída nas escolas, o que melhorava, sem dúvida nenhuma, a cobertura vacinal. Você precisa levar seu filho em lugar nenhum, assina um documento que ele está autorizado a tomar, ele tomava. Então, assim, a forma como é feita a estratégia de vacinação também importa, né? Então, assim, quando a gente fala de cobertura vacinal,
a gente tem que falar do nível individual, mas também de outros fatores que são importantes para a gente entender. Um problema multifatorial, de difícil mensuração, de difícil ataque, né? Resolução de solução, porque são várias questões que estão envolvidas aí, e a gente tem que ter um diagnóstico correto para a gente conseguir agir em cima do problema de forma mais efetiva, né? Então, eu acho que essa é uma questão muito importante que a gente precisa discutir hoje no Brasil. Bem interessante, viu, Elisa? Eu estava pensando aqui, a gente também tem um grupo de trabalho de urbanismo, né, no observatório. E é super importante quando você fala de valor agregado, né? A gente tem muitas médias do município de São Paulo, que não quer dizer nada, a gente nem trabalha, né? Se o dado não tiver georreferenciado, e foi ótimo esse exemplo que você deu do sarampo, né? Que a gente precisa saber na região, né? Geocodificado, onde é que, né? Principalmente aí na saúde, esse exemplo tão bem dado aí das vacinas, bem interessante. Agora, passar um pouquinho, uma pergunta mais no âmbito mais do cenário mundial, né? Hoje, como é que você classificaria o Brasil nesse cenário mundial, né, em relação à produção, transferência de tecnologia, armazenamento e mesmo distribuição e aplicação de vacinas? Dá para situar o Brasil aí numa colocação? Olha, Harry, eu sou uma entusiasta do SUS e uma entusiasta do que o Brasil faz em relação às vacinas e em relação a medicamentos, tá? Estratégias criativas que nós temos para enfrentar diversos problemas de acesso à saúde, acesso a medicamentos, e no caso das vacinas não é diferente, né? Então, a gente tem uma longa tradição de fazer transferência de tecnologia e produzir vacinas. O Instituto Butantan e Biomanguinhos, na Fiocruz, eles são os principais fornecedores de vacinas do Programa Nacional de Imunizações, né? A gente tem capacidade de produzir aqui dentro a um preço muito mais acessível e com volume muito maior do que outros países. Então, a gente conseguiu avançar muito nisso, né? Em deter tecnologias para a produção de vacinas aqui no Brasil, né? O exemplo do acordo da AstraZeneca com a Biomanguinhos e da Sinovac com o Butantan é um exemplo disso. Uma empresa como a AstraZeneca não faria um acordo com Biomanguinhos se Biomanguinhos não fosse interessante para ela, né? Do ponto de vista de capacidades de produção, de capacidade de absorver a tecnologia. Nós fomos o único país na América Latina que recebeu 100% da tecnologia. Então, a Argentina, o México também fizeram acordos com a AstraZeneca, mas eles não receberam a transferência total da tecnologia para as empresas desses países, né? E a gente recebeu. Então, acho que isso é um grande diferencial do Brasil em relação a outros países da América Latina. Da mesma forma, a capacidade de armazenamento, o Brasil tem uma rede de frios, uma cadeia de frios impressionante, né? Que é um ponto crucial e importante para a distribuição de vacinas. Ele tem uma infraestrutura altamente capilarizada, que alcança todos os municípios. Essas vacinas são armazenadas e transportadas em condições adequadas até para áreas remotas no Brasil, né? E garantindo que ela chegue à população de forma, com a sua qualidade preservada. Então, eu acho que essa capacidade logística de imunização é algo sem precedentes. Assim, é realmente impressionante. O Brasil é um exemplo e um modelo para outros países nesse sentido. E com relação à aplicação, também sabemos que a gente tem campanhas aí de vacinação de massa, né, que são bem sucedidas. A gente consegue, em épocas de campanha, ter um número impressionante de técnicos que aplicam essas vacinas, além das UBS. Nós temos vacinas que são altamente tecnológicas, que estão disponíveis, né, no SUS, vacina da pneumonia para pacientes imunossuprimidos, temos vacina do HPV, a principal tecnologia disponível nós temos no SUS. Então, acho que isso é um grande diferencial do Brasil. Assim, a vacina para influenza. Temos novos desafios, né? Como nós já falamos até aqui, que é a questão da hesitação vacinal, a questão dos desafios de
entender melhor esses dados, mas, sem dúvida nenhuma, o Brasil está muito bem colocado no cenário mundial com relação à produção, armazenamento e distribuição de vacinas e regulação também, né? Já falei da Anvisa. Perfeito. Elise, nós estamos quase chegando ao final aqui da nossa entrevista, infelizmente, mas eu queria te fazer uma última pergunta. E o Brasil, na pandemia, foram mais de 700 mil mortes, né, que ocorreram com a pandemia da Covid. Você acha que os brasileiros, a sociedade brasileira, esqueceu rápido demais essas consequências que foram trazidas pela pandemia? Uma coisa tão recente, parece que isso passou e a impressão que se dá é que as pessoas, não caiu muito a ficha sobre isso, as pessoas, parece que o impacto disso não causou um trauma tão grande na sociedade como deveria ter causado. Você acha que nós aprendemos lições, a sociedade brasileira aprendeu alguma lição de tudo isso, que vai evitar que a gente caia nos mesmos erros? Olha, sem dúvida nenhuma, assim, dá a impressão de que a sociedade brasileira e até mesmo a sociedade global vive uma amnésia do que aconteceu, né? Mas a gente teve aprendizados importantes, tá? Eu acho que a importância da infraestrutura de saúde pública robusta e bem preparada é muito importante. Essa capacidade, essa infraestrutura, ela precisa ser ativada, ela não basta ela existir, ela precisa ser colocada em prática, né? A gente precisa investir em campanhas de vacinação em larga escala, fortalecer a cadeia de frios que a gente tem aqui para vacinação, né? Expandir esse sistema de monitoramento e de resposta a emergências de saúde pública. Como eu falei, a gente precisa entender melhor quem é que está recebendo a vacina, quem é que está recebendo esses produtos que são distribuídos em época de pandemia, né? Então, assim, esses são elementos que ainda estão em evidência e têm potencial para contribuir para uma resposta mais ágil em crises futuras, né? Existe esse risco de que algumas lições tenham sido esquecidas rapidamente, né? Especialmente no que diz respeito ao fortalecimento de políticas públicas de saúde no longo prazo, mas eu acho que tem duas coisas também que ficam para a gente, que é a importância dos investimentos em políticas para fortalecer a nossa capacidade de produção de vacinas e de transferência de tecnologia. Para a gente ter um sistema de saúde público universal, a gente precisa também ter capacidade de produção de produtos para suprir as necessidades do SUS, né? Para que a gente tenha uma estabilidade na oferta desses produtos, né? Não é só uma questão de preço, conseguir comprar pelo menor preço, mas também ter estabilidade na aquisição desses produtos, que no momento de pandemia, em que a gente não tem, que existe uma corrida nessas cadeias globais de valor, você ter a capacidade de desenvolver aqui, como a gente teve, foi muito importante para que a gente tivesse o acesso mais rápido, né? Então, eu acho que esses são elementos fundamentais para que a gente não esqueça e que a gente aprenda com o que vivemos recentemente na pandemia de Covid, que afetou a todos nós, afinal de contas. É isso aí. Infelizmente, estamos chegando ao fim de mais essa edição do Pode Observar. Olha, agradecemos muito, viu, a sua participação, professora Elise Massar da Fonseca, da Fundação Getúlio Vargas. Nós temos a certeza de que as suas informações contribuíram muito para entendermos melhor a importância das vacinas como um meio eficaz de prevenir e combater diversas doenças, né? E nas diversas fases da vida, né? Porque tem as vacinas, algumas delas têm, né, a idade certa, inclusive, para se tomar. Muito obrigada. Eu que agradeço, fico muito honrada de estar aqui e poder contar um pouco mais dos estudos que nós desenvolvemos na FGV. E muito obrigada. Estou à disposição para conversar. Quem tiver interesse em conhecer mais sobre essas pesquisas, eu agradeço a disponibilidade de poder falar sobre isso. Muito obrigado, Elisa, por sua participação. Certamente vamos voltar ao tema, que é um tema muito importante, e vamos contar com a sua colaboração aí futuramente. Eu quero agradecer também ao nosso operador técnico, Fernando Ferric, e a todos e a todas que nos acompanharam a mais essa edição do Pode Observar.
Lembrando que se você quiser assistir novamente essa entrevista ou assistir a outras entrevistas que nós já fizemos, basta visitar o nosso canal lá no Spotify ou então o portal do Observatório de Políticas Públicas. O endereço é observatório.tcm.sp.gov.br. E a gente fica por aqui, convidando vocês a estarem novamente no próximo mês. E é sempre bom reforçar: vacinas salvam vidas. Abraços e até o próximo encontro. Até lá. Tchau.